Vamos à mensagem da Palavra de Deus com o título O Caráter Cristão, capítulo 8 do Evangelho segundo João, versículos 31 a 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Prezados ouvintes, esta palavra que acabamos de ler: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, estas palavras nos dão margem como sermos reconhecidos como verdadeiros discípulos ou seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante porque Jesus fez uma advertência muito séria no final do Sermão do Monte, quando disse que muitos naquele dia me chamarão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus dirá abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aí está uma situação de alguém que se diz, mas na verdade não tem aquela característica daquela pessoa que realmente segue, é discípulo do Senhor Jesus Cristo. E o dicionário apresenta o sentido da palavra caráter, dizendo que é cunho especial que distingue as pessoas entre aqueles que têm essa marca, impressão, índole, resolução, firmeza, propriedade, expressão ajustada, natureza, sentimentos, feitio moral e especialidade. Então aí está que caráter é um cunho distintivo de qualquer coisa ou pessoa. É a sua própria marca identificativa. E eu tenho sempre dito que não se pode impor o que nós chamamos de conceito sobre quem nós somos, reputação. Cada qual de nós revela isso através do nosso viver, da nossa forma de ser, do nosso caráter. Então o Senhor Jesus assegurou que se alguém permanecer na sua palavra, é identificado como um verdadeiro discípulo seu. Ele tem a marca do seu mestre impressa no íntimo do seu ser e é claramente manifesta a todos. Por isso dirão que é um verdadeiro crente ou seguidor de Cristo, pois sua marca está visível. Agora vejamos no capítulo 6, versículo 17 do livro de Gálatas, que Paulo fala da sua identidade com o Senhor Jesus Cristo, dizendo: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que coisa
sublime, especial, do apóstolo estar tão decidido, tão definido a seguir a Jesus Cristo, que ele chegava a dizer aos seus leitores: olha, eu trago no meu corpo. Que marcas seriam aquelas? Ele conta dos açoites que recebeu por causa do nome de Jesus, das prisões. O seu corpo inteiro estava com marcas de sofrimentos do seu porte por ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E além disso, seu caráter como cristão era nobre. Ele podia dizer: sede meus imitadores, como eu sou imitador do Senhor Jesus Cristo. Que autoridade de comportamento que ele podia então dizer: copiem de mim. E meus irmãos, Jesus Cristo sempre deu lugar a exaltar, a colocar como distinto pessoas que o identificassem como Senhor e vivessem de tal maneira que fosse uma realidade aquele apego ao Senhor Jesus Cristo. No capítulo 12 de Mateus, versículos 46 a 50, diz o texto que Jesus foi procurado certa ocasião por seus parentes, segundo a carne. Disseram para Jesus: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É um privilégio que gozamos de ter essa identificação com o Senhor Jesus Cristo. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E deu-nos Jesus algumas indicações de indivíduos, de pessoas sem caráter ou de caráter duvidoso, as quais incluímos a seguir. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis também o que eu viste do vosso pai. Jesus estava falando para os judeus que se vangloriavam da sua condição de parentes de Abraão, filhos de Abraão. Abraão era chamado amigo de Deus, muita intimidade, e eles então, somos descendência de Abraão, certamente seremos muito queridos por Deus. E até chegavam ao batismo de João nessa condição, e João os tratou de um modo diferente: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não presumais dizendo: somos filhos de Abraão, porque Deus pode levantar destas pedras filhos a Abraão. Então, pessoa que se diz seguidora de Cristo, mas não vive o que Cristo fazia e nem o que Jesus ensinou, não pode ostentar esse nome, porque a sua vida não revela essa identidade com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus notou nos seus dias muita falta de caráter, muita hipocrisia. Até ele disse aos judeus, aos fariseus, que queriam ostentar uma religiosidade. Em Mateus 6:2, pois quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa.
E a respeito da oração do jejum, disse Jesus também: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Isto está em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 16. E no Sermão do Monte ainda, ele disse como é que deve ser caracterizado a forma de falar do cristão que se identifica com ele como seu seguidor. O vosso falar seja sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Então, devemos ser conhecidos como os discípulos do Senhor Jesus Cristo e vir a Ele e procurar segui-lo, de modo que o nosso testemunho possa levar pessoas a Cristo. Nós temos um exemplo no capítulo 4 de João, quando a mulher samaritana foi falar aos seus compatrícios, a respeito do contato que ela havia tido com Jesus e daquilo que ele havia dito. E Jesus esteve com eles por alguns dias e depois eles puderam dizer à mulher: olha, não é mais porque tu tens dito, mas porque nós temos visto realmente que ele é o Filho de Deus. Então Jesus era a pessoa que não ensinava apenas, ele ensinava e praticava aquilo que ensinava. Não atava fardos pesados, como disse ele em Mateus 23, aos líderes judaicos, fariseus, escribas, doutores da lei, que atavam fardos pesados sobre o povo, mas eles não tocavam nem com o dedo. Diziam, mas não faziam. Então é uma situação de hipocrisia religiosa. E Jesus reafirma neste capítulo 8 de João: se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E me permita perguntar, você, meu prezado ouvinte, você é realmente um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Permanece na sua palavra? Seu testemunho público identifica você como um cristão, seguidor do Senhor Jesus Cristo? Antigamente, os crentes eram chamados aqui no Brasil pelo título de Bíblia. Quando passava um crente com seu exemplar da Bíblia Sagrada na mão, logo os opositores dos crentes zombeteiramente diziam: lá vai um Bíblia, apontando para a pessoa que levava consigo um exemplar da Bíblia. Figuradamente, simbolicamente, nós poderíamos ser chamados desse título. Lá vai um crente Bíblia, porque absorvemos o ensino da Bíblia e procuramos aplicá-lo em nosso viver. Que assim possa acontecer com cada um de nós, seguidores de Cristo, permanecendo na sua palavra, fazendo as suas ordens e assim nos identificando, tendo o caráter de um cristão. Amém.